tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. Estamos agora, a partir da programação do Comando da Esperança, ao vivo em transmissão multimídia, com as demais emissoras da Boa Vontade em todo o Brasil. Falo da 1230 AM em São Paulo, para a Boa Vontade TV, portal boavontade.com, para todas as emissoras agora que estão conosco em conexão nacional. Iniciamos com a saudação legionária. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. O nosso tema de hoje é suicídio infanto-juvenil e como preveni-lo. Segundo o estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, no Brasil, 1 em cada 4 crianças e adolescentes teve sinais de ansiedade e depressão durante a pandemia. Os estudos também apontam que transtornos psiquiátricos, como a depressão e a ansiedade, estão relacionados a 90% dos casos de suicídio infanto-juvenil. Por isso, hoje, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, traz mais uma vez esse recado tão importante, tantos ensinamentos a todos nós. Nós vamos falar sobre este assunto respondendo a perguntas da nossa audiência e agradecemos por estar conosco a ministra pregadora da religião do terceiro milênio, irmã Paula Sueli. Seja bem-vinda, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Eu agradeço a oportunidade. É importantíssimo que olhemos para esse tema e façamos a nossa parte na proteção às crianças, adolescentes e jovens. Nós iniciamos com a pergunta trazida pela Roseli Duarte, ela é de Maceió, Alagoas. Ela diz o seguinte: as crianças e os adolescentes que infelizmente cometem suicídio sofrem da mesma forma que os adultos quando chegam ao outro lado da existência? É a primeira pergunta. E na sequência, também passam pelo vale dos suicidas ou são acolhidos em outras dimensões espirituais, já que nem sempre medem as consequências desse ato? Bom, Roseli, o primeiro ponto é nós compreendermos o motivo do sofrimento pós-suicídio, né? Por que essa é uma experiência tão traumática? E a primeira observação que nós precisamos fazer é que o sofrimento que acomete o suicida não é uma punição de Deus. As pessoas que cometem suicídio não são punidas por Deus. Aliás, Deus não pune ninguém. As suas divinas leis nos reconduzem sempre ao aprendizado, ao equilíbrio, à responsabilidade espiritual. Acontece que o suicídio é um profundo trauma no perispírito, que é o corpo espiritual. Ele é danificado de uma forma tão impactante e repentina que o sofrimento que nós podemos chamar de físico decorrente desse fenômeno é inegociável. Infelizmente é assim, né? Quando as crianças e adolescentes se ferem fisicamente aqui na matéria, mesmo que não intencionalmente, são necessárias medidas protetivas, reparadoras, mas que levam um tempo, né, até que as terapias, as medicações façam efeito. Infelizmente, né, nós gostaríamos que fosse instantâneo. Quando uma criança se fere, nós gostaríamos que instantaneamente aquela dor fosse retirada, a recuperação física acontecesse, né, quase que num passe de mágica. Mas isso não é possível. Há um tempo a ser respeitado para que o corpo se recomponha e todas as medidas terapêuticas façam efeito. Então, a criança aqui na Terra, quando se fere, não sofre porque alguém está punindo aquele gesto, e sim porque aquela é uma decorrência natural do efeito daquele acidente, daquela circunstância sobre o seu corpo material. Espiritualmente também é assim. O perispírito é muito danificado, ele é feito de uma energia espiritual que a tudo constitui, é uma outra escala, né, de densidade do que nós chamamos, né, de matéria. O corpo perispiritual é extremamente plástico e adaptável, então ele se recupera a partir das medidas terapêuticas aplicadas a ele, mas há um tempo de recuperação. Esse tempo é doloroso, né, de ser vivenciado, porque existem dores que nós chamaríamos de dores físicas associadas a esse processo. Fora que
o que quer que possa ter levado aquela criança ou aquele adolescente àquela decisão, ainda que repentina, ainda que momentânea, ainda que sem compreender todas as implicações envolvidas naquele ato, aquele sofrimento continua dentro dele, somado à sensação de confusão, de ausência, a saudade dos seus entes queridos, né? Então, tudo isso é profundamente perturbador, né? Daí a importância de nós orarmos muito, fazermos a nossa parte em oração e muita vigilância em favor das crianças e adolescentes que passaram por esse fenômeno. Agora, você pergunta se existem, né, ações de misericórdia no resgate e conforto a esses espíritos. Sem dúvida. Se aqui na Terra nós nos desdobramos enquanto família, escola, comunidade, para proteger as crianças, para minimizar a dor que elas sentem, ou os adolescentes, né, quando são vítimas de algum processo, né, que lhes causa sofrimento, quanto mais espiritualmente. Aqui na Terra, nós desenvolvemos, inclusive, especialidade, né, pediátrica, no cuidado da saúde emocional, da saúde física. Tamanha a importância desse período e por nós compreendermos que não há um amadurecimento pleno da consciência. Então, se nós, com as nossas limitações aqui na Terra, nos esforçamos, né, para criar as melhores condições de recuperação para as crianças e adolescentes nas suas circunstâncias de sofrimento, espiritualmente, muito mais, né? Os amigos de Jesus, os espíritos de Deus, os profissionais da saúde mental, espiritual, se dedicam amplamente a esse resgate e precisam da nossa cooperação. Com as nossas orações, doando fluidos, doando energias, buscando nos comunicar beneficamente, né, para que as crianças e adolescentes aceitem receber essa ajuda, possam viver esse momento, né, de enfrentamento da dor com a maior serenidade possível, né? É claro que a responsabilidade desses espíritos diante da lei não é a mesma responsabilidade que um adulto teria. Aqui na Terra, a gente consegue avaliar isso, né? Que a criança que, de repente, protagoniza, por exemplo, né, a morte de alguém, ela não vai ser avaliada pela lei humana da mesma forma que um adulto, né? O seu amadurecimento, nem cognitivo ou psicológico, é comparável a de um adulto. Então, diante da lei divina, a avaliação, obviamente, é outra, mas a dor, né, como decorrência direta desse gesto, infelizmente, não pode ser evitada. Daí a importância da oração, de jamais julgarmos as famílias, né, de acolhermos as famílias, protegermos esse lar, mobilizarmos as pessoas em oração em favor das crianças e adolescentes que chegaram ao mundo espiritual numa tragédia como essa. E também a importância de não termos medo de pautar esse tema, né, o suicídio na infância e na adolescência, para agirmos de forma preventiva. Todos nós, familiares, educadores, comunicação social, saúde, todos nós em sociedade precisamos nos responsabilizar por esse tema e olhar criticamente para a forma como nós convivemos em sociedade, uma forma adoecida que muitas vezes leva as crianças e os adolescentes ao desespero desse ato. Precisamos tratar do assunto, atuar de forma preventiva e evitar tamanho sofrimento. Nós seguimos agora com a pergunta que vem de Florianópolis, Santa Catarina, agradecendo, a participação da Roseli Duarte, de Maceió, Alagoas. De Florianópolis, a questão é trazida pelo Sandro, e é esta. Eu conheci uma garota que tirou a própria vida aos 16 anos. Ela achava que, dessa forma, iria reencontrar-se com o pai que havia desencarnado. É possível que, com o suicídio dela, esse reencontro tenha acontecido? E o pai dela, no mundo espiritual, pode ajudar ela a se recuperar, assim como a gente aqui na Terra? Olha, Sandro, infelizmente, o suicídio não promoveu esse reencontro. Eu vou trazer aqui um ensinamento do irmão Paiva, está no blog dele, paivaneto.com. Ele explica assim: o amor estabelece a simpatia, e esse é o atrativo que não perece, a graça eterna do Espírito. Nem a morte separa os que se amam, menos quando há suicídio. Então, ele está explicando que as conexões espirituais, vibratórias, energéticas que o amor estabelece são conexões de eternidade, elas sempre existirão. Entretanto, ele nos levanta aqui uma questão importante, que é quando há suicídio, ocorre uma espécie de bloqueio vibracional. Aquela pessoa que cometeu esse ato,
ela se isola vibracionalmente. Ela se coloca nessa condição de isolamento, movida por culpas, movida pela violência cometida contra si própria. Há uma sensação de descontrole, de uma dificuldade muito grande de se localizar, de compreender o que está acontecendo. As dores físicas, nós vamos chamá-las assim, né, por dificuldade de encontrar uma outra palavra aqui, mas elas são intensas, né, o desespero e muitas vezes também a ação de espíritos inferiores que se aproveitam daquela circunstância para torturar aquela pessoa, né, que chegou ao mundo espiritual. E todo esse cenário cria um isolamento vibracional. Então, essa pessoa fica com muita dificuldade de perceber a realidade com clareza, de perceber os próprios sentimentos com clareza, de se localizar e até mesmo de pedir ajuda. Por isso que a gente insiste tanto na importância da prece, né? E você pergunta se o pai dela pode auxiliá-la? Sem dúvida, né? Ele certamente está atuando por ela no mundo espiritual, inclusive com as suas orações. Temos muitos relatos a esse respeito. A radionovela Memórias de um Suicida tem mostrado isso para nós, que a oração não é um gesto meramente figurativo, é uma ação de comunicação eficaz que dispara processos poderosíssimos, né, de manipulação de fluidos, de articulação da ação dos trabalhadores de Deus em socorro àqueles que mais sofrem. A grande questão é que o pai não tem poder sobre esse período de sofrimento, apenas ela tem, porque ela conduziu esse processo. Então, esse processo de retomada da própria consciência, de libertação das culpas, de recuperação do seu corpo perispiritual, de aceitar receber ajuda, tudo isso depende dela. Então, pela prece, esse pai, e todos nós aqui na Terra, você inclusive que conhece essa família, e nós aqui na religião divina, orando por essa nossa irmã, nós podemos contribuir para que ela aceite ser ajudada, né? Infelizmente, o suicídio dispara séculos, né, de sofrimento. Enquanto a pessoa não se reconstruir intimamente, não se dispuser a aceitar esse amparo espiritual, não enfrentar as próprias limitações e inseguranças, ela não se verá livre desse ciclo de sofrimento. É um engano imaginar que a morte automaticamente aproxima os corações. O que automaticamente aproxima os corações e gera o convívio espiritual que nós desejamos é o amor. É a perseverança no amor, no exercício da oração, no cumprimento dos nossos deveres, no respeito à memória das pessoas com as quais convivemos aqui na Terra, né? Então, sem dúvida que esse pai se desdobra por ela no mundo espiritual, mas os relatos a respeito de situações como essa nos mostram que o tempo é muito longo. Para que a pessoa que se vitimou dessa maneira pelo suicídio consiga até reconhecer a aproximação e a influência daqueles que ela ama no mundo espiritual lutando por ela. Então, olha a importância da nossa oração, da nossa prece, da ação preventiva ao suicídio. Nós continuamos com as participações. A próxima pergunta vem de uma pessoa que prefere não se identificar e respeitamos isso. E a questão é a seguinte: eu tenho um sobrinho adolescente que está muito desanimado e sem perspectivas de futuro, além de já ter expressado ideações suicidas, algo que preocupa muito a mim e a toda a família, claro. Como posso falar com ele de maneira eficaz para dar esperança e evitar que ele tire a própria vida? Bom, esse primeiro gesto já é definitivo. Você está buscando ajuda, você está abrindo essa situação, agradecemos muito a sua confiança. E o primeiro passo é orar. Peça a ajuda dos anjos da guarda dele e dos seus anjos da guarda, dos espíritos que protegem a sua família. Peça clareza espiritual para compreender o melhor caminho, o melhor momento, o melhor tom, os melhores argumentos. Isso não é padrão. A gente precisa se colocar nessa frequência espiritual do amor de Deus para conseguir acessar com clareza o coração daqueles que nós amamos e dos quais, né, pelos quais temos tantas preocupações e queremos proteger. Então, o primeiro gesto é a oração. O passo seguinte é criar uma condição de diálogo. Mas nesse tipo de diálogo, a gente vai principalmente ouvir. Converse com ele, abrindo espaço para que ele fale. Você não precisa começar dizendo que já sabe que ele tem ideação suicida, a não ser que ele tenha compartilhado isso com você. Que tal começar perguntando: olha, eu percebo que as coisas não estão bem.
O que está acontecendo? Você gostaria de compartilhar alguma coisa comigo? Como está o seu coração? O que você está sentindo neste momento? O que te preocupa? Como eu posso te ajudar? É claro que para esse diálogo funcionar, alguns cuidados têm que ser tomados, né? Primeiro, o respeito absoluto pelo que ele vai te dizer. Você precisa expressar isso. Precisa dizer, olha, não importa o que você me diga, nada vai mudar o que eu sinto por você. O amor, o orgulho, a certeza que eu tenho de que você é uma pessoa de valor sem igual. Nada vai mudar o fato de que eu estarei sempre aqui por você. Eu não vou te expor a ninguém, eu não vou te julgar de maneira nenhuma, porque o que eu aprendi com Jesus foi isso, foi ouvir de verdade. Eu estou aqui para te ajudar porque a gente não é família por acaso, nós nos escolhemos espiritualmente. Eu me importo com o seu destino. A gente estava lá no mundo espiritual e você disse, você topa ser meu tio? E eu topei essa responsabilidade. E eu estou aqui para exercer essa responsabilidade com a qual você contava antes mesmo de nascer neste mundo. E ouça. Mesmo que ele diga, eu não sei nem por onde começar. Diga, comece por onde você quiser. Não importa por onde você vai começar. Nós estaremos juntos. Né? Ouça de verdade, de todo o coração. E ofereça a ele recursos para que ele não caminhe por essa estrada de recuperação sozinho, porque isso assusta muito, especialmente um adolescente. A sensação, até pela inexperiência de vida mesmo, a dificuldade de projetar futuro pela falta de referência de passado, isso é muito maior, é muito mais complicado, né, do que no universo de um adulto que já passou por muitas coisas, já superou muitas dores, muitas dificuldades. Né? Então, dizer claramente, eu estarei com você por todo o processo. Toda a ajuda que você precisar, nós vamos buscar juntos. E coloque à disposição dele os recursos que você tem, a começar pelo conhecimento espiritual que você recebe aqui na religião divina, o esclarecimento que te permite saber que o suicídio é um gesto gravíssimo. Aqui nas Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, no volume 3º, na página 154, o irmão Paiva nos esclarece. Respeitar a vida em qualquer um de seus estágios é a lei máxima que devemos cumprir, não somente quanto ao semelhante, mas da mesma forma quanto a nós mesmos, sob pena de criarmos um inferno particular, estado de consciência comparado à segunda morte ou morte espiritual, de que nos fala a Bíblia Sagrada. Esse parágrafo, por exemplo, como ele é importante na vida dos adolescentes? Nós acompanhamos na religião divina muitos adolescentes que foram criados em contato com o conhecimento espiritual, mas que muitas vezes não fazem ideia do que acontece com uma pessoa que se suicida no mundo espiritual. Então, quando nós dizemos abertamente o que acontece, não é para ameaçar, não é para aterrorizar ninguém. É dizer, olha, você sabe que o seu tio é uma pessoa que se preocupa muito com os temas espirituais, né? Eu pesquiso muito sobre esse assunto e eu sei que você tem maturidade para compreender o que eu vou te contar agora. Você sabe o que acontece com o espírito de alguém que comete suicídio? Ir conversando, ir explicando, de coração aberto, sem julgamentos, né? Sem apontar o dedo, sem dizer é isso que vai acontecer com você, ou que você é um ingrato, ou que você é um fraco, ou que... Porque, inclusive, tudo isso são julgamentos que não são nem verdadeiros nem justos. Mas quando nós tratamos os adolescentes com respeito e apresentamos a eles com honestidade o conhecimento que recebemos da parte de Deus, eles respondem à altura desse gesto de confiança. Eles respondem com maturidade também, eles nos fazem perguntas, esse é um ponto importante. Abra esse espaço para que ele te pergunte coisas, para que ele te peça ajuda. Então, ofereça a ele esse recurso espiritual, inclusive a oportunidade de receber esse amparo. Nós estamos aqui para isso, pregadoras e pregadores ecumênicos da religião divina. E é muito importante que você faça a ponte junto com os pais dele e ele, para que ele receba o atendimento médico necessário. Para que ele seja atendido por um psiquiatra, para que ele seja atendido por um psicólogo, que são os especialistas da área da saúde, que fazem o acolhimento, que nesse caso é necessário. Se a pessoa chegou à ideação suicida, ela já está enfrentando um quadro muito complexo, psicológico, emocional, precisa de amparo médico material, além de todo esse suporte espiritual que vai dar segurança para que ele passe por esse processo, amadureça, cresça e liberte-se desse sofrimento. Nós agradecemos muito a participação de todos. Este momento no ar, o quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde.
Ele acontece, vou destacar para você que nos acompanha, graças também a tantas pessoas que contribuem com a religião divina na manutenção da comunicação 100% Jesus. Aproveito este momento para homenagear todas as famílias que contribuem com a campanha Salve Jesus neste final de ano, Natal Permanente de Jesus na Religião de Deus, especialmente o recado que acabou de chegar aqui da equipe, para nós aqui nos estúdios, é a querida família da Ivanete Alves Bernardinelli, de São João da Boa Vista, São Paulo, acabou de fazer a doação de 64 minutos em memória do pai, o senhor Patrocínio Alves. Registra aqui então, registramos o agradecimento à família Bernardinelli de São João da Boa Vista e a todos os que participam. Muito obrigada também às emissoras da Boa Vontade que estiveram conosco em Conexão Nacional. Seguem agora para a preparação da corrente ecumênica de preces do Templo da Boa Vontade com a programação local. Conosco na transmissão multimídia, a ministra pregadora da religião do Terceiro Milênio, a quem também agradecemos estar conosco aqui no quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde, a irmã Paula Sueli. Prossegue com a gente. Ao seu coração a força da saudação legionária. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. Tudo o que você gostaria de saber sobre as principais questões humanas e espirituais. Aqui, na Super Rede Boa Vontade de Rádio.